Sejamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que vivemos num mundo cheio de problemas, dificuldades, perigos, de vez em quando temos medos do presente, medo do futuro, e Jesus Cristo está aí. Os discípulos também estavam com medo quando estavam no meio do mar da Galileia, enfrentando um temporal, ventos contra, e quando Jesus chega no barco deles, o medo desaparece. Jesus em nosso barco da vida, o medo desaparece, porque Jesus nesta noite diz para você e para mim assim: coragem, sou eu, não tenho medo. Com essas palavras iniciamos nosso culto. Invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tua
de coração sincero nos aproximemos de Deus, o nosso Pai Celestial, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu sou um pobre e miserável pecador, e te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoa todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e tem o sincero desejo de corrigir a sua vida pecaminosa, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 136, versículos 1 a 9, onde o salmista ele fala de como Deus é bom. Como Deus é bom para com você, para comigo, para com o mundo. Este mundo que anda em pecados, mas Deus continua nos abençoando, protegendo, amparando, querendo estar presente em nossa vida para lançar fora da nossa vida todo medo. Salmo 136, versículos 1 a 9, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares, e o versículo 9 leremos em conjunto. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para refletir o dia,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje, nós encontramos em Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17, onde Deus faz uma aliança com Noé. Aliás, Deus é um Deus de alianças. Ele faz aliança com Noé e nós lembramos dessa aliança cada vez que após a chuva vemos o arco-íris, de que Deus não iria mais destruir a terra do modo como a destruiu em Noé. Deus fez uma aliança com Abraão, de que da descendência dele viria o Salvador, e Deus fez uma aliança com você e comigo. Pela fé em Jesus Cristo, nós temos um Deus gracioso, amoroso, perdoador e que nos dá a certeza da vida eterna nos céus. Gênesis 9, 8 a 17. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Sorry, sorry, sorry,
na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21, onde Paulo faz uma oração aos cristãos de Éfeso, mas também por mim e por você. E a oração de Paulo é que Cristo habite em nossa vida. Somente com a presença de Cristo em nossas vidas, o medo vai embora e a alegria reina em nosso coração. Efésios 3, 14 a 21. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Assim termina a leitura da Epístola. A leitura do Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Marcos capítulo 6, versículos 45 a 56, onde nos é contada a conhecida história dos discípulos no meio do mar. Vem o temporal, eles remam e não saem do lugar, e eles não saem do lugar porque Jesus não está no barco. Quando Jesus entra no barco, o medo se vai, o barco começa a andar normalmente e o temporal se desfaz. Isso em nossa vida. Quando Jesus está presente em nossas vidas, temos problemas, dificuldades sim, mas com Ele presente nós temos forças para vencermos todos os problemas e continuarmos a nossa caminhada de fé rumo ao alvo,
a vida eterna nos céus. Marcos 6, 45 a 56. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sempre triunfando em Deus.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje para sempre com todos vocês. Amém. Nós queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, Marcos 6, 45 a 56, ressaltando o tema Jesus subiu no barco. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, quem tem ou já teve filhos pequenos sabe que de vez em quando à noite eles têm pesadelos e acordam apavorados, com medo. E aí começam a chamar o pai ou a mãe. Quando o pai ou a mãe vem para perto deles, colocam eles no colo, abraça e diz: calma, papai, mamãe está aqui. A criança se acalma. A criança descansa naquele abraço caloroso e seguro do seu pai ou da sua mãe e dorme tranquilamente. E você, estimado irmão e irmã, quando você sente medo por causa dos problemas da vida, das dificuldades, das aflições, onde você busca segurança? Onde você busca conforto? Onde você busca o abraço que lhe dá esperança? No Evangelho há pouco lido, vemos homens acostumados com o mar e as suas tempestades, mas eles estão com medo. Dizem os versículos 47 e 48: quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Jesus subiu no barco e o medo acabou. É interessante nós fazermos uma comparação entre a situação que os discípulos passaram naquele barco com a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de ver com vocês a questão dos discípulos no barco. Poderíamos nós pensar hoje no barco da nossa vida, o barco da nossa vida diária, como é que ele está? Diz o Evangelho que os discípulos estavam sozinhos no barco, e eles remavam contra o vento, porque o vento era contrário, e o mar estava revolto. O vento era contrário. Quantas vezes na nossa vida também, na sua vida, o vento é contrário? Quantas vezes você rema e não sai do lugar, por causa dos problemas e das dificuldades da vida? Fiquei pensando em nossa vida como este barco, e nós é que estamos remando para ir ao alvo, ao porto seguro, aos céus. Tem épocas em que o mar está tranquilo, sem problemas, sem dificuldades, e a gente vai remando tranquilos. Mas tem épocas na vida que tudo vai contra a gente. Os ventos sopram contra, o mar fica revolto e nós temos que remar, cansamos de remar e parece que não saímos do lugar. De vez em quando, o medo toma conta de nós por causa dos problemas. E parece que o barco vai afundar. Desde que o ser humano resolveu abandonar a Deus, lá no Jardim do Éden, e caminhar sozinho por este mundo, sem Deus em sua vida, fazendo o pecado, o ser humano rema, e não sai do lugar. Como diz Romanos 3,12, todos se desviaram, e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E Jó 8,14 diz: assim acontece com os que esquecem de Deus, assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha, a sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta, agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. E isso acontece porque na vida de muitas pessoas falta o que dá segurança e estabilidade: Cristo. Falta Cristo no barco da vida de muitas pessoas.
E diz o Evangelho que Jesus estava no alto do monte, sozinho, orando. Mas ele estava de olho nos discípulos. Jesus não tira o olho dos discípulos. Jesus não tira o olho de você, nunca. De dia e de noite Ele está olhando para você, cuidando de você. Desde a queda em pecado, Deus sempre olhou para o ser humano, para a dificuldade do ser humano de viver feliz. O ser humano não é feliz por causa do pecado que está no mundo. O ser humano não é feliz porque pesa sobre ele a condenação e a ira de Deus, por causa do seu pecado e afastamento de Deus. Gálatas 4 e 5 diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana. Ele viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Assim como Jesus veio andando por sobre o mar até os discípulos, Deus, Ele veio preparando o mundo, na história do mundo, para a vinda de Jesus Cristo lá no primeiro Natal, para salvar a humanidade. Assim como Jesus entrou no barco dos discípulos, assim também Jesus entrou neste mundo para estar com você e comigo, e para, morrendo na cruz, nos libertar do medo da condenação, para nos dar segurança, a segurança de que Ele está conosco todos os dias, e nós estaremos um dia com Ele no céu. João 3, 16 e 17 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Assim, em Cristo, o ser humano pecador, ele é aproximado de Deus novamente e torna-se, pela fé, filho e filha de Deus em Cristo. A salvação foi conquistada para todos os seres humanos pecadores, mas para você e para mim, de maneira muito especial, a salvação nos foi dada quando fomos batizados, ou quando nós ouvimos o Evangelho. Ali Jesus veio até nós como Ele veio no barco dos discípulos. Ali Ele entra no barco da nossa vida e nos dá estabilidade, segurança, para podermos enfrentar os problemas da vida, porque nós sabemos que Ele está conosco. E quando o Senhor é o meu bom pastor, nada me faltará. Diz o versículo 51, então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Aquela criança que acordou de noite com medo, e ela vai no braço do pai ou da mãe, ela repousa, ela se entrega, ela descansa, ela se sente segura, porque no colo do pai ou da mãe, o medo vai embora. O abraço perdoador de Deus em Cristo nos dá segurança, nos dá tranquilidade, nos dá paz e nos dá forças para enfrentarmos os ventos contrários da vida, para enfrentarmos os temporais da vida e para nós continuarmos a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. O cristão sabe que não está sozinho neste mundo. Jesus está com ele. Jesus está com ele nos bons momentos e nos maus momentos da vida. Nos bons momentos, Jesus caminha ao nosso lado, se alegrando conosco. Nos maus momentos, Jesus nos carrega no colo, mesmo sem nós sabermos. Por isso não temos medo, o Senhor está conosco. Jesus subiu no barco e o medo acabou e a paz voltou. Nesta época de pandemia, uma das coisas que as pessoas mais sentem falta é um abraço. O abraço faz falta especialmente para nós aqui. No abraço, dois corações se unem e começam a bater juntos. Por isso que o abraço é tão caloroso, confortador, é tão bom receber um abraço. O abraço traz paz para a nossa vida.
Imagine então como deve ser o abraço de Jesus. Se o abraço de um ser humano já é bom, o abraço de Jesus deve ser maravilhoso. Nós cristãos já fomos abraçados por Cristo. Nós recebemos o abraço de Cristo na fé. Pois, segundo Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos Jesus, mas sabemos que Ele existe, que Ele está conosco e que Ele está cuidando de nós. Nesta vida tão complicada que vivemos, nós precisamos diariamente do abraço de Jesus. Ele nos abraça na palavra. Quando nós abrimos a Bíblia para ler, é assim que Ele fala com a gente. Ele nos abraça quando em meio aos problemas da vida, nós nos ajoelhamos perante Ele em oração, agradecendo e pedindo o que precisamos. Um momento diário, tranquilo em oração, é como um remédio para a nossa alma e para acabar com o nosso medo. O estar também na casa de Deus, a igreja, adorando e servindo a Jesus, é a forma de nós abraçarmos Jesus. E também nós dizemos: Senhor, nós te amamos, nós confiamos em Ti e nós vamos viver uma vida dedicada a Ti. Estimado irmão e irmã, Jesus subiu no barco, o medo acabou e a paz voltou. Imagine a sua vida como um barco navegando por sobre o mar. Tem dias tranquilos, mas tem épocas em que os temporais vêm sobre o nosso barco, temporais de problemas e aflições. Aí você tem uma de duas opções: ou você, como os discípulos, rema sozinho e cansa, e é pesado remar sozinho, ou você diz para Jesus: Senhor, entra no barco, me ajuda, esteja comigo nos meus problemas e nas minhas dificuldades, abençoa a minha família. Os discípulos de Jesus sozinhos remavam, mas não saíam do lugar. Quando Jesus entra no barco deles, o medo vai embora, o vento para e a paz reina sobre ele. Deixe Cristo entrar no barco de sua vida. Tenha momentos diários com Jesus na oração e na meditação da sua palavra. Adore e sirva a Jesus na igreja, para que outros também recebam o abraço amoroso e perdoador de Cristo. Para ter Jesus em seu barco da vida, é necessário você fazer o que diz o Salmo 37:5 e o Salmo 4:8. Entregue o seu caminho e a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Com Jesus em nosso barco da vida, nós temos paz e podemos enfrentar os ventos contrários. E mesmo que um dia tenhamos que morrer, nós temos a certeza de que iremos para o céu, e lá no céu estará Jesus esperando por nós, pronto para nos dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, viveu uma vida para me servir e deixou eu entrar no seu barco. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Sempre
Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nada nos faltará. Ajuda-nos, ó Deus, em todos os momentos de nossas vidas. Quando tudo estiver bem, que nós saibamos reconhecer as Tuas bênçãos sobre nós. Quando estivermos passando por problemas, dificuldades e aflições, que nós corramos para Ti, para os Teus braços, para receber de Ti forças para enfrentarmos as dificuldades, para receber de Ti a paz que só Tu podes nos dar. Ó Deus, esteja com este mundo que anda tão longe de Ti. Abençoa para que as pessoas reconheçam e confiem em Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Esteja com as pessoas que sofrem todo tipo de problemas e dificuldades nesta vida. Que o Teu Espírito Santo console, ampare, abençoe e produza no coração das pessoas a fé, a esperança e o amor. Ó Deus, esteja conosco em nosso barco da vida. Esteja conosco quando o mar estiver tranquilo. Esteja conosco quando enfrentarmos os temporais de problemas e dificuldades. Que a Tua presença nos encha de alegria e de paz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.